de interação. E então, obrigado aí, Anderson. Pode dar o play. Até daqui a pouco. Anderson, tá aí ou deu alguma... Opa, João? Oi, tô aqui. Tá rodando tudo bem? Tá, pode passar pelos vídeos. Ok, então vamos lá. Você mudou, Anderson? Aqui a gente ainda está vendo só os títulos. Um instantinho. Um momentinho, só preparando aqui, então, de novo. Agora sim? Agora apareceu. Ok, então vamos dar início. Olá a todos, sou o professor Adilson Franco e vou falar do projeto que nós desenvolvemos no programa de pós-graduação da UFABC, que fala sobre o estudo da física moderna e contemporânea a partir de um espectro fotônico de baixo custo. Como funciona o nosso espectro fotônico? Você precisa de uma fonte luminosa, no nosso caso, colocamos um LED. Então nós temos o LED, que é o LED RGB, e ele vai emitir luz, portanto, vermelha, verde e azul em 3 comprimentos de ondas diferentes. Bom, nós temos agora aqui a nossa cubeta, e nessa cubeta nós vamos colocar uma amostra. Então, quando a luz chegar a essa amostra, parcialmente ela vai ser absorvida e uma parcela é transmitida. Essa parcela que é transmitida, nós utilizamos aqui o nosso LDR, que é um resistor variável com a luz, e esse resistor variável com a luz está ligado ao Arduino. Então o Arduino ele vai servir como coletor de dados. Então nós teremos um valor aí coletado, da intensidade luminosa transmitida, e a partir dessas intensidades luminosas transmitidas, nós vamos calcular a absorbância. Então nós teremos um gráfico aqui com pelo menos 3 pontos, para esses valores calculados para a absorbância. Nós temos o gráfico, então, na horizontal, que tem os comprimentos de onda. Então, esse comprimento de onda ele é adquirido diretamente aqui, olha, pelas cores emitidas pela luz do LED. Nós temos a absorbância, que nós vamos calcular a partir das intensidades luminosas, que vai ser coletada pelo Arduino. As amostras que nós utilizamos, primeiro nós temos a água que nós utilizamos como leitura de referência, e nós temos ali a clorofila, uma substância aqui, olha, com carotenoide, e o azul de metileno, Por que essas 3 amostras aqui? Por que essas 3 substâncias? Porque as características dela, quando tem o gráfico do comprimento de onda e pela absorbância e o comprimento de onda ali, ele dá dentro da faixa do visível. Então nós estamos trabalhando com o LED RGB, que é o vermelho, azul e verde, então nós vamos ter essas características também para essas substâncias
na qual nós temos as suas curvas características ali dentro do espectro eletromagnético, dentro do visível, né? Então nós utilizamos essas três substâncias por conta disso. Bom, aqui foi um experimento que foi feito pelos alunos, né? Aqui está a maneira como nós calculamos a absorvância. Então nós temos as intensidades luminosas, né? A transmitida e a total, que foi adquirida a partir do Arduino, né? E nós calculamos então a absorvância. E colocamos esse valor calculado aqui, olha, nesses pontos aqui, era na vertical. Tendo os comprimentos de onda, nós cruzamos as informações, né? Então nós temos o comprimento de onda no azul e aqui um valor para absorvância, depois no verde outro valor para absorvância e depois no vermelho um outro valor também para a absorvância. Perceba que nós temos bolinhas aqui, né, que se referem a uma amostra. Depois nós temos os asteriscos aqui, olha, que se referem a outra amostra. E depois aqui ó, o X, né, ou a cruzinha, que se refere à terceira amostra. Então, a partir destes pontos, né, que foram colocados aqui no gráfico, nós podemos, por comparação, olhar para as curvas características, né, da carotenoide, do azul de metileno e da clorofila e identificar qual das substâncias estariam dentro desta amostra. Embora, né, nós falamos que o nosso projeto é para estudar a física moderna, você pode estudar com esse projeto vários outros conceitos físicos, né, desde propriedade das ondas, o espectro eletromagnético, os fótons, os semicondutores. Você pode trabalhar também a questão da interdisciplinaridade, com a questão da química, a biologia, pedir para calcular a energia do fóton a partir do LED, entre outras coisas. Espero que vocês gostem desse projeto. Estaremos à disposição aí no SNEF para conversar sobre ele e aprendermos juntos. Abração a todos e até lá! Olá, eu sou a Paloma Pauli, uma das autoras do trabalho que será explanado no decorrer do SNEF, cujo título é As Histórias em Quadrinhos, uma ferramenta interdisciplinar para o ensino de física. Nós somos do Grupo Residência Pedagógica, um núcleo de iniciativa do MEC juntamente com a CAPES, que visa aperfeiçoar a inserção dos licenciandos nas práticas e realidades das escolas. Esse grupo consta com 26 residentes, 3 preceptores e um docente orientador. Participantes desse projeto é eu, o Lucas Sacol e o Rodrigo de Oliveira. O André Sacol nos auxiliou no desenvolvimento do trabalho. A nossa preceptora é a professora Paola Jardim Calduro e a nossa docente orientadora, a doutora Inês Pietro Schmidt Sarvai. Nós somos alunos da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, localizada na cidade de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul. A problemática do nosso trabalho veio com o intuito de buscarmos novas alternativas no ensino, principalmente no ensino de física, para que ele seja atrativo para os estudantes, para que os alunos sejam ativos no seu processo de aprendizagem, que eles sejam protagonistas, e buscando um tema com amplo teor discursivo. O grupo acredita que interdisciplinaridade é quando você parte de um tema específico, um fenômeno, e você vê quais possibilidades de trabalhar esse fenômeno, quais disciplinas que vão suprir a necessidade de explicar aquele tema. Para isso, a gente propôs uma atividade com o tema Pandemia do Covid-19, um tema bastante amplo e que infelizmente faz parte do contexto atual, e as disciplinas utilizadas para essa atividade proposta seria a Biologia, a Física e a Língua Portuguesa. A história em quadrinho elaborada por nós vai ser apresentada nos 2 slides a seguir. No primeiro slide, um personagem aparentemente infectado não tem conhecimento do que ele está sentindo, ele se aproxima de um outro personagem e acaba espirrando, como podemos ver no quadrinho em vermelho, no outro acabando contaminando o personagem. E aí, no último quadrinho, como podemos perceber, os 2 personagens estão infectados e sem saber o que aconteceu. Dando sequência à nossa história em quadrinho, o cientista, então, em seu laboratório, estudando, detecta o Covid-19. Nesse slide, é importante frisar
que aquele quadrinho em vermelho, as gotículas de espirro estão em lançamento oblíquo para serem trabalhadas futuramente com a disciplina de física. Alguns elementos possíveis de serem trabalhados foi selecionado aqui. No caso, em biologia é possível trabalhar vírus, e aí a parte de características gerais e estruturas. Na física, quando a gente fala de unidades de medidas e grandezas, a gente pode pegar distanciamento social, falar de notação científica. Na língua portuguesa, falar de gêneros textuais. Tem N possibilidades de serem trabalhadas. Essa proposta de atividade ela é bastante ampla. Pode ser trabalhada como um momento motivador, uma problematização inicial, como uma avaliação para os estudantes, como uma atividade, solicitar que eles escrevam a história em cima daquela HQ ou para que eles mesmos elaborem as suas HQs. E aí vale eles acrescentarem qualquer disciplina para trabalhar. Pode ser filosofia, história. É um tema um recurso bem amplo. Aqui tem algumas referências que utilizamos no trabalho. E grata pela atenção de todos, eventuais dúvidas estou à disposição. Olá, o meu nome é Mayra Marques, eu sou estudante de licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui orientada pelo Bruno Leonardo do Nascimento Dias, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o trabalho que eu vou apresentar hoje é desenvolvendo a contextualização de conceitos de ondulatória e efeito Doppler através de sistemas de estrelas binárias. A contextualização do ensino de física, ela é apontada como importante pelos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio e pela Base Comum Nacional Curricular, para que assim faça mais sentido para o aluno, né, o que ele está aprendendo. A Morragini ela aponta a astronomia como uma ferramenta para o ensino interdisciplinar que vai despertar o interesse do aluno e a curiosidade. E ela aponta também que diversos fatores influenciam no êxito do processo de ensino-aprendizagem, então a gente tem que observar, cuidado, né, ter cuidado em como a gente vai estar levando isso para dentro da sala de aula. O objetivo do trabalho é apresentar uma proposta de ensino de conceitos de física através da contextualização da astronomia, mais especificamente por meio do uso de sistemas de estrelas binárias. E aí, o que é, né, um sistema binário? Ele é definido como um par de estrelas que giram em torno de um mesmo centro de massa. Conforme a gente pode observar aí no GIF, cada uma dessas bolinhas seria uma dessas estrelas, né? E elas estão orbitando o mesmo centro de massa. Existem diversas estrelas, existem diversas classificações de estrelas binárias. Elas são classificadas de acordo com a forma com que elas são descobertas. Então, existem estrelas binárias que estão muito próximas e a gente não consegue, por observação direta, detectar a binaridade. Então, nas estrelas binárias espectroscópicas, a binaridade é detectada a partir da variação da velocidade radial das estrelas, utilizando o efeito Doppler. A gente vai ter aqui nesse GIF o espectro da luz, né, que está sendo observado variando para o azul e para o vermelho, devido a esse movimento relativo das estrelas. O método utilizado foi primeiro fazer uma revisão de literatura e depois ele seguirá de uma forma descritiva, né, onde a gente vai apresentar os conceitos físicos relacionados às estrelas binárias espectroscópicas. Então, a gente escolheu especificamente o efeito Doppler como exemplo, assim, a gente poderia contextualizar de diversas formas, e a gente escolheu o efeito Doppler para exemplificar, né, uma forma de como usar as estrelas binárias na contextualização. Ele é descrito como uma mudança da frequência detectada em relação à frequência emitida por uma fonte, por causa do movimento relativo entre a fonte e o detector. Então, a gente tem as estrelas binárias no espectro da visão, né, no espectro visível da luz, variando para o azul e para o vermelho. Então, assim, a gente pode fugir do usual exemplo da ambulância, que se aproxima e se afasta do observador. Normalmente é só usado o som e ondas mecânicas, então a gente consegue, tipo, levar para a sala de aula as ondas eletromagnéticas com a luz e dizer que o efeito Doppler também acontece na luz, né?
Então, como precisa de equipamentos muito sofisticados para serem levados para a sala de aula, né? E não tem como isso para a gente observar as estrelas binárias, a gente sugere que o tema possa ser trabalhado através de artigos científicos e divulgação e de recursos visuais. A gente tem artigos sendo produzidos sobre estrelas binárias no Brasil, como esse da Bárbara Camargo, da Unesp. Então, é uma forma da gente também divulgar a ciência. Então, as conclusões que a gente tem com esse trabalho é que é possível você contextualizar vários conceitos de física usando as estrelas binárias como ferramenta, levá-las para a sala de aula, além de possivelmente despertar o interesse dos alunos, também é uma forma de divulgar a ciência, e a gente espera que os professores do ensino médio, com isso, se sintam confortáveis para utilizar esse e outros temas de astronomia dentro de sala de aula, como uma ferramenta de contextualização. Essas são minhas referências. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Obrigada. Muitos agricultores familiares se baseiam nas fases da lua para plantar e cuidar de animais. Esta prática está sendo perdida devido ao grande avanço tecnológico. A proposta didática para as escolas do campo é fazer com que este assunto dialogue com a bagagem cultural do seu público, podendo ser desenvolvida nas áreas das ciências da natureza quanto nas ciências humanas. A lua tem um simbolismo muito rico e um grande lugar de destaque para a população camponesa, pois para eles a lua influencia nas plantas e nos animais. E na educação do campo, podemos fazer este experimento com os alunos na escola, plantando plantas e assim podendo trabalhar com as outras matérias. A Lua possui 29,5 fases, mas só temos 4 em lugar de destaque, que é a minguante, a nova, a crescente e a cheia. Por exemplo, há influências da Lua nas plantas, que na lua cheia tem plantas que produzem mais substâncias químicas para se protegerem de insetos. E na lua e influências da lua em animais, temos o morcego, que, por exemplo, eles não voam em lugares abertos em lua cheia, porque há mais incidências de ataques por predadores. E sobre o projeto Olhares sobre a Lua, este projeto é feito com a EFAM, que é a Escola Família Agrícola de Natalândia, do estado de Minas Gerais, e é fazer com que a Lua dialogue com os saberes relacionados aos povos do campo e textos e cantigas. Para isso, os alunos fizeram entrevistas com os moradores da região, e este projeto é pensado de maneira a transformar o aprendizado em um processo multidisciplinar, divertido e dinâmico, para que assim os estudantes aprendam mais E assim descobrimos que temos várias formas de influência da Lua, como a gravitação e a luminosidade. E por fim, chegamos à conclusão de que não podemos dizer que os efeitos gravitacionais da Lua influenciam diretamente os seres vivos, pois seria uma conclusão apressada e estaríamos desconsiderando que não é apenas a gravitação que influencia os seres na Terra. Olá, eu sou o Miguel, sou aluno de licenciatura em Física pelo Cefet-RJ Campus Petrópolis e fui orientado pelo professor Wanderson Amaral da Silva no trabalho Desenvolvimento e aplicação de um protótipo de fotômetro utilizando a plataforma Arduino nas aulas experimentais, uma proposta de ensino interdisciplinar. Nessa proposta de ensino, nós queremos passar para o aluno uma educação ambiental, que é muito mais do que uma simples conscientização.
A educação ambiental, ela trata formas de ação para a melhoria do meio ambiente, considerando a qualidade de vida da população. No projeto, iremos utilizar 3 metodologias de ensino. A primeira delas é a transdisciplinariedade, que irá permear todo o projeto durante todo o nosso cronograma. Também utilizaremos a sala de aula invertida na parte inicial do projeto, onde iremos fornecer um ferramental teórico para o aluno. E também utilizaremos do ensino investigativo, no meio e no final do projeto, onde os alunos irão investigar uma situação-problema e desenvolver uma proposta de intervenção para ela. Nosso objetivo geral é tornar o aluno capaz de monitorar e tomar decisões para solucionar os problemas ambientais através de uma proposta de ensino mediada por tecnologia. Nossa justificativa está muito embasada na BNCC, que prevê discussões a respeito da biodiversidade, previsões e estimativa através do uso das tecnologias. O ensino investigativo ele também é muito importante porque ele instiga os alunos a pensar, questionar e discutir temas atuais com mais embasamento, tornando-os, assim, agentes ativos da sua própria formação. A proposta de ensino ela vai utilizar as disciplinas de Química, Física, Biologia e Geografia ao longo de todo o ano letivo. O professor de Física ele vai ficar responsável por montar o fotômetro de Arduino em sala de aula com os alunos e explicar todos os processos envolvidos na montagem e no funcionamento do fotômetro. Os professores de Química e Biologia serão responsáveis pelas características da água e sobre a poluição por compostos coloridos, como elas ocorrem e quais são as consequências delas no meio. E a parte relacionada aos problemas geopolíticos da água será a responsabilidade do professor de Geografia. Cada aluno irá coletar e levar uma amostra de água de sua região, seja de rio, seja da torneira, e essa água será analisada. Sendo encontrado um problema, os alunos deverão desenvolver uma proposta de intervenção para a sua comunidade. A montagem do protótipo, ela seguiu esse esquema. Temos também uma imagem do fotômetro já finalizado e um GIF dele já funcionando aí com várias cores piscando para vocês. Após a montagem do protótipo, nós passamos por um período de testes, onde utilizamos 2 substâncias com colorações conhecidas, sendo elas o sulfato de cobre e o dicromato de potássio. Após esse período de testes, passamos para a montagem da curva de calibração utilizando o padrão de cor hexacloroplatinato. Depois de montar essa curva de calibração, passamos para a análise de amostras reais de águas coletadas na região central de Petrópolis, todas as amostras coletadas de rios e também as nossas 5 amostras. Após a coleta, nós fizemos a análise das amostras e 3 delas passaram do limite estipulado pelo CONAMA para águas destinadas ao consumo e à recreação. Com o projeto, nós esperamos confirmar que o protótipo é uma boa ferramenta de ensino. Queremos também que os alunos se tornem agentes ativos da sua formação. Queremos criar uma consciência ambiental junto dos alunos e também que eles saibam utilizar de maneira inteligente os recursos hídricos, além de desenvolver uma capacidade de avaliação e intervenção na comunidade. Bom, o fotômetro ele foi muito satisfatório durante os testes, né? Ele teve um desempenho muito legal. E o protótipo apresentou resultados muito melhores quando a gente comparou ele com o espectrofotômetro comercial que temos lá no Cefet. Foi revelado também que ocorrem despejos de substâncias coloridas nos rios da região central de Petrópolis, e a avaliação do fotômetro em amostras reais foi verificado que ele tem um potencial de ensino por investigação interdisciplinar muito grande. O projeto ainda não foi aplicado, né, ele não foi colocado em prática por conta da suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. O projeto ele precisa ser presencial para acontecer, né? O aluno precisa coletar amostra de água e levar para ele poder desenvolver a proposta de intervenção caso encontre um problema e assim a gente atingir os nossos objetivos. Então aí as nossas referências, eu agradeço a atenção de vocês e agora, né, temos um momento de diálogo e fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Muito bem. Bom, vamos nós para mais uma jornada de compartilhamento, debates, interação. Fiquem à vontade aí, o pessoal que apresentou, se puder, quiser ligar a câmera, para a gente ir interagindo.
Bom, eu achei interessante o primeiro e último trabalho dialogam, né? Teve uma aproximação aí. Bom, eu vou iniciando aqui pela ordem mesmo, né? E aí, no caso do Adilson, né? Fica legal um circuito super simples, né? Então, você teria uma média de custo que foi para montar ele? Acho que o mais caro ali é o Arduino, né? Isso, consegue me ouvir aí? Estamos Consegue, vendo, né? estamos vendo. Beleza? Então, esse projeto ele foi montado e aplicado há uns 3 anos, né? Nós estávamos no presencial, não tinha nada de pandemia ainda, né? E com os alunos que foram aplicados, hoje eles estão no 3º ano do ensino médio, quando foi aplicado eles estavam no 9º ano, né? Foi um dos ensinos fundamentais, né? O final. Então, na ocasião, a compra e a montagem, tudo isso daí, saiu em torno de uns 120, 130 reais, por conta do Arduino, na ocasião, se eu não me engano, era 50 reais, né? Uma coisa assim. Então, no geral, tudo saiu em torno assim, de 120 reais, coisa aproximadamente isso daí, né? Hoje eu acho que o Arduino tá uns 60 reais, um pouco mais caro assim, mas por que também, né, saiu? Porque na ocasião eu montei o Arduino, usei a protoboard, um protoboard um pouco maior e tudo mais, né? Então acabou encarecendo também, né? Mas o circuito em si ele pode ser montado numa madeirinha, essas coisas todas aí, então acaba diminuindo um pouco mais o custo, né? E as outras coisas são baratinhas, né? LED, os cabinhos, isso daí é tudo questão de centavos, né? E de fato, o que era um pouco mais caro era o Arduino, realmente. Começaram a cortar a grama aqui na frente, eu não estava conseguindo ouvir. Legal. Bom, para Paloma, tem uma questão aqui no chat, não sei se ela conseguiu ver, feita pela Letícia. Ela fala assim, a Paloma quer fazer pergunta? A gente pode te habilitar essa fala. Ou eu leio. Paloma não, Letícia. Você consegue aí? Ok, eu vou liberar. Ela disse que eu posso ler, então eu vou ler. Então, fala assim, olá, Paloma, parabéns pelo trabalho. A construção dos quadrinhos foi pautada em qual referencial teórico, para qual público específico, né, dentro do ensino de física, e com quais objetivos? E aí ela comenta que o Will Leisner e o Scott McCloud, né, os quadrinistas e teóricos, né, expõem discussões acerca de cuidados quando se trata do desenvolvimento desse recurso. Tranquilo, obrigada pela pergunta. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá. A gente pensou em aplicar isso no primeiro ano do ensino médio, principalmente com aquela parte da física de lançamento oblíquo, para a gente trabalhar o início de biologia sobre vírus. Então, basicamente, é para aplicar no ensino de física do primeiro ano, pegando, claro, englobando biologia para se tornar uma atividade interdisciplinar. A gente utilizou para elaborar essa HQ um guia rápido do Araújo, que foi mais para a gente ter um esquema do que a gente vai implementar. A gente está com dificuldade para implementar essa proposta de atividade porque o Residência Pedagógica não está conseguindo inserção nas escolas. Mas assim que retornar em setembro, aparentemente, a gente aplica essa proposta, então. Legal, legal. Uma dúvida que eu tinha aqui, ou se é algo que vocês estão planejando ou pensando, de eventualmente assim, propor que os alunos produzam quadrinhos também? Isso é uma parte da avaliação, porque ela é bem ampla, a gente pode trabalhar com uma problematização inicial ou pedir para que eles escrevam em cima daquela HQ, porque ela é bem mais ilustrativa do que realmente escrita, e aí como uma possível avaliação, eles podem elaborar as HQ deles à mão, a gente pode fazer outras também em cima disso,
mas a princípio faz parte da avaliação, para ver se eles identificam as disciplinas, quais os conhecimentos prévios dos estudantes, é mais nisso. Bacana, bacana. Nayara, essa proposta com binários, muito boa, muito legal. E eu cheguei a procurar aqui, mas eu não achei. Mas eu tinha uma sugestão. Tem um conto do Asimov chamado Cai à Noite, Nightfall, né? Tem um conto, depois ele escreveu um livro, né? E aí é uma história de um planeta que está no sistema terciário, se não me engano. E aí ele nunca tinha noite, ele sempre tinha um sol. E aí tem um momento lá na história que eles vão entrar em eclipse e aí vai ficar de noite. E aí como é que é a reação dessa galera do planeta e tal. Tem um colega que chegou a fazer um trabalho nessa linha. Eu fui procurar se ele tinha escrito alguma coisa, mas não achei. Que é o Rafael Kawamura. E aí ficou bem bacana a proposta que ele trazia, né? Mostrava que realmente existem sistemas com mais de um sol e tal. Então, fica uma sugestão, se você queira depois juntar, né? Trazer esse momento também de leitura, né? Da ficção junto com astronomia, acho que sim, legal. O Asimov, inclusive, é uma grande referência para mim. Tipo, eu gosto muito do que ele faz. Tem uma pergunta, né, do Júlio que ele fez para mim sobre usar outros objetos, né, para ilustrar mais efeitos físicos. É exatamente isso que a gente quer propor, tipo, no nosso trabalho, né, o nosso grupo de pesquisa, porque a gente estuda, eu particularmente no meu grupo estudo estrelas binárias, e eu não conhecia estrelas binárias antes, tipo, na licenciatura em física, tipo, em nenhum momento isso tinha sido apresentado para mim, né, tipo, eu não tenho nenhuma cadeira de astronomia, e aí eu só fui entrar em contato com elas quando eu conheci o meu orientador. Então, e assim, é muito diverso, né? Tipo, tem muita coisa que a gente possa fazer, e não só com estrelas binárias, mas outros temas de astronomia, né? Então, tipo, levar isso para dentro da sala de aula, além da gente estar divulgando a ciência, né? Que, tipo, é uma ciência muito moderna, muito contemporânea a gente, que ainda está sendo pesquisada. A gente vai estar divulgando temas que não são tão falados. Então, tipo, o efeito Doppler, tipo, eu escolhi porque em todos os livros é só o exemplo da ambulância, tipo, no Halliday, em livro de ensino médio. E então, tipo, levar um exemplo diferente eu achei interessante, mas dá pra gente falar sobre, assim, uma infinidade de temas de física com estrelas binárias, então é bem rico mesmo. Legal, obrigado. Eu acho que eu acabei perdendo essa pergunta no chat, não tinha visto. Bom, seguindo para o texto do Manuel. O Manuel está aí? Eu vi que ele está aqui, mas não sei se ele está conseguindo ligar o microfone. Massa. Manuel, tem uma pergunta para você aqui do Carlos. Fala assim: vocês fizeram algum levantamento sobre influências da Lua que eram somente culturais e a explicação delas? Exemplo: por que as pessoas relacionam o crescimento do cabelo às fases da Lua, mesmo não havendo influência da gravidade ou da luminosidade em tal processo? Bom dia, né? Bom dia. Eu sou de Jundiaí, Minas Gerais, eu esqueci de me apresentar no vídeo, e eu sou da licenciatura em Educação do Campo. Sobre isso, a gente leu os artigos, fizemos entrevistas, mas as pessoas só acreditam de fato, eles não falam o porquê. Elas só acreditam e ponto. Legal, interessante. Acho que não para para pensar, né? Elas não param, elas só acham que aí ponto. Muito bem. E eu acho que como você está mais para o interior, né? O pessoal não tem tanta
vivência com as marés, né? Aqui Sim. na... Esqueci de falar, inclusive, a gente leu uns artigos que falam sobre os animais e as plantas. A luminosidade é mais comprovada como o agente do efeito. Por exemplo, tem plantas que liberam mais toxinas por causa, na lua clara, na lua cheia, por exemplo, para afastar insetos, porque na lua cheia tem mais insetos, daí ela libera toxinas. É bem legal. E tem animais que se escondem, tipo morcegos, em noites claras, eles preferem voar onde tem árvores, por causa dos predadores. Interessante. E tem os lobisomens também. Mas esse imaginário, né? Esse imaginário é muito grande, não só nesse aspecto, né? Mas também quando a gente vê a mídia com essas coisas de lua azul, lua de sangue, né? Cria esses imaginários que no fim são nomes que ela inventa, né? Bem interessante. Né? Tem também as contribuições aqui no chat, depois dá uma olhadinha. Né? Bom, para a gente encerrando, temos nosso colega Miguel. E, bom, a primeira dúvida é se o fotômetro é igual ao do Adilson, se tem alguma diferença na montagem. Eu achei bem semelhante, né? Assim que começou o vídeo dele, já falei, puta, o trabalho tá comunicando, ele falando ali da teoria, a gente usou as mesmas equações, né? Achei super legal isso, encaixou direitinho, né? Um complementou o outro ali. E ele é bem semelhante, eu tô até com ele aqui. Talvez tenha um pouquinho de diferença no design, né? A gente pegou uma caixa patola, fez uns furos, nosso também usa o LED RGB, tá colado aí, não dá para eu tirar para mostrar, mas é um Arduino bem semelhante, é quase que igual, né? Quase que o mesmo projeto. Aí um ponto que você falou na apresentação é que você fala da ideia dos alunos construírem, né? E aí como é que é isso? Vocês estão com algum auxílio do projeto? A ideia é que eles façam em grupo, cada aluno vai fazer o seu? Como é que vocês estão desenhando isso? A ideia é a gente aplicar no próprio Cefet, né? O Cefet também tem o ensino médio e a gente está pensando, né? Eu falo a gente porque quando eu apliquei só eu estava desenvolvendo, mas como teve um tempo grande aí, o grupo acabou aumentando, então já tem mais umas 3 pessoas no grupo, além de mim e do professor Anderson. E a gente estava pensando em aplicar no Cefet, porque no Cefet tem um laboratório de Arduino que já tem os Arduinos, os LEDs, os sensores. Então é mais fácil, a gente não precisaria pedir uma verba extra para ter esses Arduinos. Então dá para a gente pegar ali 3, 4 Arduinos emprestados do laboratório, montar esses fotômetros, depois a gente pode desmontar e devolver para o laboratório sem problema nenhum. Né? Essa é a vantagem do Arduino. Né? A gente pode fazer o equipamento, depois desmontar e depois fazer outro equipamento ou fazer de novo. Legal. Eu até perguntei isso, porque enquanto a gente está aqui, acabou de chegar um e-mail aqui da coordenação aqui do curso, falando que vai ter verba e tal. Disse, pô, então já tenho que construir aqui. Aproveitei para apertar o custo. Já estou andando. E, aproveitando, né, para comentar, o Pedro, né, ele estava curioso sobre a aplicação, né? A gente definiu ontem mesmo, né? O grupo se reuniu ontem para a gente definir, ficou definido do Cefet e a princípio a gente vai começar no ano que vem, né? No Cefet a gente consegue abrir matéria para o médio por semestre também. E aí o ano letivo deles começa semana que vem, né? A graduação começa hoje, o ensino médio começa semana que vem. E a gente pretende aplicar no médio só no semestre que vem, que a gente consegue estruturar melhor, né? O projeto está em desenvolvimento. E aí fazer um projeto fechadinho de 6 meses ali, que vai ser bem interessante. Quem sabe, né, no próximo SNEF a gente está aí com resultados já para apresentar, né? Não, leva para o EPF. Tem um EPF antes. Sim. Bom, gente, muito obrigado, então. Acho que encerramos aqui, embora tenha tido um pouquinho de atraso no horário previsto, né, no dia. Obrigado, né? Parabéns por todas as iniciativas. Acho que o espírito do SNEF é bem esse,
né, ver os trabalhos que estão sendo feitos, os trabalhos que estão mais avançados, né, e permitir essa troca, né, que a gente tem aqui no chat, e especialmente permitir esses contatos e principal também ver que ninguém está sozinho, né? Então a gente está em lugares diferentes nesse país, mas todo mundo pensando e buscando maneiras de pensar a interdisciplinaridade, pensar um ensino de física que seja significativo, que seja atraente, que seja instigante, né? Porque a gente ama a física, né? Com uma fala que começou lá no evento, né? A gente ama a física e a gente quer que todo mundo ame também. Então, o caminho é por aí, né? E mostrando toda essa riqueza que a gente enxerga, né? Então, parabéns novamente. A gente tem mais aí 2 dias ainda dois dias ainda de evento, né? As mesas agora de tarde também são bem interessantes, palestras também. Então, aproveitem, obrigado, né, pela participação, obrigado também, Anderson, pelo auxílio junto aqui no controle e coordenação, né? Então, um grande trabalho aí de vocês na UFABC, tá maravilhoso. Eu também Então, agradeço, professor João. Obrigado pela sua participação, foi muito bacana, né? Trabalhos lindos, obrigado. Parabéns a todos os apresentadores e um ótimo SNEF a todos. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí. Continuem se cuidando e espero que estejamos saindo disso. Vamos nessa. Abração.